boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no nosso segundo quadro, Café com Físio. Hoje eu trouxe a doutora Larissa Rodrigues para estar apresentando para vocês a clínica dela, apresentar ela para vocês. Então, doutora, no primeiro momento eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre quem é você, quem é a doutora Larissa Rodrigues. Boa noite, primeiro agradeço o convite, João. Então, a Larissa Rodrigues, tem 29 anos, sou mãe de um Theo de 3 anos e apaixonada pela profissão, pelo empreendedorismo, sempre fui apaixonada e em busca sempre de conhecimento, né? Eu acho que mesmo ser formada, eu formei em 2018, então a gente sempre tem que buscar crescimento, não porque a faculdade acaba e a gente para de estudar, né? Como foi a trajetória até chegar na fisioterapia? Como aconteceu a sua formação? E como foi a decisão de fazer fisioterapia? Eu falo que a fisioterapia eu escolhi. Porque eu, primeiramente, eu fiz o vestibular para psicologia. Então, eu fiz o vestibular para psicologia que eu passei. No ato da matrícula, que eu fui desistir da psicologia em si e fui para fisioterapia. Aí, na faculdade que eu prestei vestibular, não tinha fisioterapia. Me passaram para outra faculdade, né? E quando eu fui me matricular, não tinha mais vaga na fisioterapia. Aí eles me falaram, né, que o início da enfermagem é igual ao da fisioterapia, as mesmas matérias. Então, no primeiro, eu passei pela enfermagem durante um semestre, para depois passar para fisioterapia. Só que quando nas primeiras matérias da enfermagem, uma professora me perguntou o porquê que eu tinha escolhido uma enfermagem. E eu joguei a real para ela, né? Falei com ela que não, que na verdade eu queria fisioterapia, mas não tinha vaga. Aí ela virou para mim e falou assim, não, você não vai ficar onde você não quer. E ela conseguiu para mim, né, nesse mesmo semestre, no primeiro semestre ainda, me passar para fisioterapia. Um anjo, sabe? Exatamente, foi um anjo. Então, assim, acho que eu fiquei 3 meses na enfermagem, se eu não me engano, e depois eu passei para fisioterapia. Então, falo assim que ainda no final da fisioterapia a gente escolheu. Para muita gente. Ó. Então, doutora, teve alguma área que mais te encantou, te chamou mais atenção, que você ficou assim, apaixonada pela faculdade? A neuro. Neuro, maravilhosa, né? A neuro, tem meu coração. Eu, assim, hoje, já trabalhei muito com a neuro, hoje trabalho mais com ortopedia e retenção de coluna, né? Coluna vertebral, mas tem meu coração, a neuro. Eu tive um gostinho no segundo período da neuroanatomia. Sim. Eu achava uma matéria muito linda. Muito linda. Eu tive assim, muito superficial, eu gostinho mesmo. A ponta se pega. Eu já fiquei assim, encantada. Eu, por exemplo, era dermato, né? Sim. Mas em relação a uma matéria da faculdade, assim, que eu gostei muito mesmo, foi a neuro. Mas com especialização, futuramente, eu pretendo ser dermato funcional. Sim. Eu gosto muito da estética. Uma pergunta que apareceu no pessoal mandou na caixa de pergunta. Eles perguntaram o que é a quiropraxia. A quiropraxia é uma técnica dentro da fisioterapia que a gente trabalha as impossibilidades das articulações. Articulações que não têm muito movimento, né? Então a gente faz a manipulação para destravar essa vértebra que não está funcionando direitinho para o corpo funcionar e por igual. Não ficar sobrecarregado, né? Nenhuma parte ficar sobrecarregada. Eu fico vendo os vídeos no TikTok quiropraxia. Gente, aquele é muito satisfatório. É muito satisfatório. Os fisioterapeutas, eles colocam o microfone próximo às mãos. Aquele negócio demais, você tá doido? Não? E aqui na clínica, a senhora proprietária de Mental Saúde, quais patologias mais recorrentes a senhora atende? Eu hoje atendo mais coluna vertebral. Tem muita demanda? Muito.
Aí, ó, tem que fazer, procurando lá a população, na coluna, hein, gente? Coluna tá, ó, dando bastante retorno financeiro. A doutora Bruna também falou com a gente semana passada sobre a coluna. A doutora Larissa também aprendeu a coluna, tá vendo aqui na galeria dela? Coluna, bagulho, textura, né? E hoje em dia, gente, eu já atendi aqui jovens com dores de colunas até senhores, idosos, né? Então, assim, muita gente essa queixa da dor. Então, você me fala, coração, E os jovens, ela acabou de ressaltar, devido muita tela, né? Muito computador, muito baixado, assim. Aqui os fisioterapeutas amam, né? Com certeza. Como que foi o início da sua carreira depois de formada? Teve medo, insegurança? Como que foi? Assim, no finalzinho da minha faculdade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tive muitos problemas com ansiedade. Então, quando eu saí da faculdade, eu falei que os meus primeiros 6 meses seria para cuidar de mim. Então, fui fazer vários exames, né? Só que eu recebi uma ligação, sem procurar assinada, de uma proprietária de uma clínica aqui na verdade, que me convidou para trabalhar com ela na época. Isso em 2019. Então eu comecei a trabalhar em uma clínica aqui, foi, se eu não me engano, em julho de 2019. E trabalhei até a pandemia, o início da pandemia. Foi quando eu já tinha concentrado com ela, conversado, que o meu intuito era abrir minha própria clínica, que isso vem comigo desde a faculdade. Então eu já tinha sentado com ela, já tinha conversado, falado, né, que eu tinha essa intenção de abrir a clínica. Então foi até março de 2020 que eu trabalhei e sou eternamente grata também, porque no primeiro momento, né, pra gente conhecer pessoas, trabalhar com diversas patologias, foi essencial pra mim. E atendi a domicílio também. Atendi a domicílio. Na época eu atendia Monlevade e atendi em Piracicaba também. Tirava 2 dias para eu atender em Piracicaba. Então, eu abri a clínica em outubro de 2020, do mesmo ano. Mas nesse período veio a pandemia, tivemos, né, que desacelerar um pouquinho e até eu consegui abrir a clínica em 2020. Então, o início mesmo com essa clínica e também com a fisioterapia. Porque ela falou aqui pra gente, é algo muito importante, pessoal, que é a primeira oportunidade, né? Tem pessoas que dão a primeira oportunidade para você entrar no mercado de trabalho, são pessoas que querem ou não marcados nos profissionais, né? Tanto fisioterapia, da área da saúde e outras áreas que não dá a primeira oportunidade, fica marcado. Ela tem tantos anos de formada, já tem a clínica dela, e ela lembrou dessa fisioterapeuta e deu a primeira oportunidade para ela. Então são pessoas assim que fazem uma diferença e ficam marcadas. A senhora falou que o empreendedorismo veio desde a época de comunidade e tudo mais. Só consegue contar pra gente porque como que surgiu essa fagulha no seu coração? Eu nem lembro como, mas assim, eu acho que mesmo antes da faculdade, eu queria abrir meu próprio negócio. Não sabia ainda que eu iria para fisioterapia. Mas na faculdade eu via, né, e no estágio também, quando a gente trabalha no ambulatório, aquilo ali me fascinava. Então aí desde a faculdade eu já comecei a procurar curso, porque infelizmente na faculdade a gente não tem muita aula de empreendedorismo, né? Infelizmente não. Então eu acho que isso poderia até mudar. A gente deu algumas matérias na faculdade, pouco de empreendedorismo, porque sou suspeita para falar que eu sou fascinada. Mas eu acho de extrema importância, mesmo para quem não consegue, quem não quer abrir seu próprio negócio, você consegue, né, trabalhar aquilo ali, seu dia a dia, até um atendimento domiciliar, por exemplo. Então, eu sempre tinha essa convicção comigo de querer abrir o meu próprio negócio. Já não tem mesmo. Já, sim, sempre quis.
E em relação às mulheres empresárias, as mulheres estarem, né, no mercado de trabalho como empresárias, qual a importância das mulheres estarem nesse meio, nesse mercado? Pra mim, sou suspeita ainda pra falar que sou encantada. Eu acho fascinante. Eu acho que as mulheres precisam, né? Igual eu hoje sou mãe, eu consigo dedicar um tempo maior com o filho, né? Então, talvez se eu trabalhasse com outras clínicas, né? Eu teria uma dificuldade mais hoje de ficar com meu filho. Igual eu levo ele na escola, eu busco. Então eu consigo fazer a minha agenda, né? De acordo com a minha família, né? E também com as outras demandas da clínica. Porque empreender não é só eu entrar na sala e atender uma fisioterapia, né? Hoje eu trabalho desde a captação de pacientes, a venda, né, do trabalho e até o pós também, né, de perguntar ao paciente depois que a gente dá aula do presente, acompanhar aquele paciente ali por pouco tempo depois. Então, assim, pra mim, eu acho que a mulher, ela precisa de estar mais, né, nesse local de empreendedorismo, porque muitas das vezes acha que é um público mais masculino, né, que empreende, e eu acho que é fantástico, gente, o fato de empreender. É até uma reparação histórica, né, gente? É até uma reparação histórica, as mulheres estarem no poder, as mulheres terem o poder de escolha, né, elas decidirem o que querem fazer da vida dela, ser dona do próprio nariz, digamos assim, não ter da satisfação, é assim uma coisa excepcional. Ao longo da sua carreira, doutora Larissa, teve algum paciente que te marcou e que te fez enxergar diferente, que foi aquele paciente que ficou marcado? Claro que a senhora tem um apego emocional com todos os pacientes, mas sempre tem um que acontece algo específico que marca. Teve algum? Teve lá na faculdade ainda, no meu estágio estágio hospitalar. Eu tinha um paciente, eu atendi um paciente e eu lembro o nome dele até hoje. Ele tinha TC. E assim, não conversava, era um estágio bem avançado, e ele só aceitava fazer fisioterapia comigo. Ah, que lindo! Só aceitava, não aceitava ninguém mais. Eu lembro que um dia uma professora chegou até a mim, pela evolução, né, que a gente faria. Aí ela chegou e falou: eu vi a evolução que você fez no atendimento, e eu queria saber como que isso aqui aconteceu. Porque em outros você pode ter evoluções de pessoas que atenderam ele, de outras equipes, e que ele não deixa, ele não faz. Aí eu assim, não sei nem te explicar, porque isso eu consegui. A mulher dele também conversou com a gente nesse dia, que ele só aceitava fazer fisioterapia com. E assim, nossa, ele depois, pouco tempo depois ele faleceu, me marcou muito saber que ele faleceu na época. E depois de formada também teve uma história de lambaré. Vocês podem ver que eu tô na neuro, né? Mas nada de neuro. De lambaré. Eu atendi um paciente e quando eu cheguei até a casa dele, ele não tinha movimento nenhum no corpo. E com 5 meses de fisioterapia desde essa semana, a gente já estava andando. Então, assim, coisa bem que me marcou muito. Histórias ficam, né, gente? Tem história que fica marcada mesmo, é incrível. Falando mais sobre o empreendedorismo, qual foi o maior medo que a senhora teve ao abrir o seu próprio negócio? Eu acho assim, o medo, assim, de não dar certo, de não dar conta, pelo mesmo motivo que eu falei antes, né, que a gente trabalha não somente atendendo, mas por trás de tudo também. Então, tem sempre o medo de não conseguir, de não dar conta,
Então, esses desafios que a gente vai só na prática mesmo para ir aprendendo e perdendo o medo, né? Sim. Além da técnica fisioterapêutica, o que é fundamental e essencial para manter uma clínica, para manter um império, né, que a pessoa constrói durante anos? O que é fundamental para manter a clínica funcionando? Além da técnica, a habilidade de pessoas, né, de conviver com pessoas, de conversar com pessoas. Eu falo assim que o psicossocial também é muito importante dentro da fisioterapia, que talvez a melhora do seu paciente começa numa recepção que você dá com um sorriso no rosto, né? Então, isso é habilidade de pessoas, você saber conversar, você entender o outro lado também, o lado do paciente. Entendi. Você tem que acolher o paciente ali, não no começo vai ter o acolhimento mesmo, aí caminha. Como a senhora enxerga o mercado de trabalho da fisioterapia atualmente em 2010? Eu acho que a fisioterapia, a gente tem várias áreas, né, da fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela é crescimento, né? Crescimento total, porque, igual eu te falei sobre uma criança de 10 anos já ter dor na coluna, e até o final da vida, né, da parte de idoso. Eu tenho pacientes aqui, hoje no Pilates também, que tem pacientes de 10, alunos de 10 anos no Pilates e tem idosos de 93 anos no Pilates. Então, eu acho que a fisioterapia está em crescimento, nós temos várias áreas, né, da fisioterapia, então... É uma área muito promissora, né? Com certeza, crescimento total. A palavra que só deveria a fisioterapia seria crescimento. Uma boa área, assim, ó, tá entrando na faculdade esse ano, nos próximos anos, sendo um fisioterapeutas. O que diferencia um bom profissional de um profissional comum? Eu acho que a habilidade de lidar com pessoas. Tanto que muita gente fica muito preso à técnica, né? Uhum. E esquece que seu paciente é um ser humano. Então, que tem outras questões envolvidas. Então, o biopsicossocial também é essencial. Porque tem muitos profissionais que esquecem dessa parte, né? Então, até para quem hoje também está na faculdade, né? Não ficar preocupado em estudar, sim, técnicas, mas também desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas. Eu gostaria de dar um adendo no que o doutor Larissa falou, que você já precisa, por oportunidade, a minha opinião, para mim, ter um posicionamento muito claro de quem você quer ser no futuro e quem você quer ser no presente. Entende? A forma que você se porta, a forma que você se veste, você pode até achar que você não está sendo observado, mas muitas das vezes o seu nome chega em mesas, você nem está presente, justamente pelo seu posicionamento. Entende? E tá além do posicionamento, que é o que a pessoa vai ter de você, é a sua empatia com o seu paciente ou com algum cliente que você tenha, o seu comprometimento, entendeu? Tudo isso é um diferencial. Entendeu? Porque tem muitos fisioterapeutas, como a doutora Larissa falou, que só buscam a técnica. Para você tratar bem, caminhar bem o atendimento, você precisa de mais que a técnica. Você precisa de ganhar o paciente. Entende? No meu caso, por exemplo, na massoterapia, eu preciso de, por exemplo, aparência é muito importante. Entendeu? Eu tenho que tratar o status do paciente. Como, por exemplo, a visão, que ele vai medir a aparência, a visão do ambiente que ele vai estar entrando. Na visão também em relação à iluminação, audição, né? A música, o tato do sentido, né? Ele tentar do status da mão aqui, ó, que ele vai pegar, vai tocar num ambiente bacana, ele vai colocar uma cobertinha, entendeu? E também, nos meus atendimentos, eu sempre proporciono um brinde, como, por exemplo, na semana passada eu dei a paciente um escalda-pés. Tudo isso você capta o paciente, você ganha o paciente, entende? Você tem que
na minha área, a terapia trabalha dessa forma, mas a senhora tem que adaptar a sua área a algo que está se sentindo. Entendeu? Não é só técnica, vai muito mais além da técnica. Então, doutora, qual conselho a senhora daria para quem está ingressando na graduação de fisioterapia no ano de 2026? Estudar, se organizar. Se você tiver esse intuito de empreender, já começar a estudar desde cedo. E tratar, né, Lívia? É isso que você falou. Sobre aparência, sobre vestimenta. Eu acho que dentro da faculdade é o nosso primeiro contato com os nossos colegas de profissão daqui uns anos. Então, assim, eu acho que ali na faculdade que começa o network, os seus professores já são profissionais hoje, talvez tenham uma clínica, né? Então, já pode ser uma porta de entrada para você. Então, é isso, cuidar, estudar e sempre ter essa habilidade, né? De network, de conversar, de lidar com outras pessoas. A senhora acha, qual a opinião da senhora sobre cursos durante a faculdade? Cursos de especialização, cursos livres? O que a senhora acha que isso acrescenta? É um diferencial? Na minha faculdade, quando eu estava, se eu não me engano, no 8º período, eu fiz um curso de training, né, que é o acompanhamento a sério. E vai mudando as nossas cabeças, né, tanto de caso clínico, o que você consegue aprender, você desenvolve, você aprende no curso. Então, assim, é bem interessante. É bem interessante. O que a senhora diria para a Larissa do primeiro período? Lá quando você começou a faculdade. O que você, como pessoa diria para ela agora? Que a gente vai passear no nosso negócio, né? Que todos os meios, né, que eu tinha lá no primeiro período, com muito estudo e dedicação, a gente vai vendendo esses meios e que conseguimos abrir a nossa clínica e que é trabalho constante, mas estamos em evolução. Arrasou, maravilhosa. Para finalizar, deixe uma mensagem para quem está te assistindo e sonha em viver na fisioterapia. Gente, a fisioterapia é uma área promissora. Então, como a gente conversou hoje, olhar um pouco também, não só para a técnica, mas para a habilidade de lidar com pessoas. Um sorriso no rosto está mudando muita coisa. Então, estude e que você vai conseguir fazer a fisioterapia. A gente tem várias áreas que está em crescimento, né? E é sensacional a nossa área de profissão. Nossa, é lindo. É verdade. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro de hoje com a doutora Larissa Rodrigues. Espero que vocês tenham gostado. Já agradeço por ter participado do nosso podcast. Um beijo para todos vocês e até o próximo. Vou chamar a Paula agora. Deixa eu só cortar aqui. Ai, foi incrível o nosso